Graça e paz, irmãs queridas. Eu sou Margarete Buranelli, coordenadora em Alagoinhas. Nós estamos meditando esse mês no livro de Mateus, capítulo 25, que fala da parábola das 10 virgens. Eu fiquei meditando sobre tantas coisas que a gente ouviu falar durante o mês, eu fico ouvindo cada meditação, comparando, e fico imaginando quanta luz e quanta direção Deus dá a respeito de todas as coisas. Nós temos aí o óleo, nós temos a lâmpada, nós temos o noivo, os noivos, as noivas, e uma história muito linda. E eu fui meditar sobre a questão do azeite. E estudando sobre ele, eu vi que havia uma forma de você produzir o azeite que era com 4 pedras pesadas. Então, quando eles colocavam uma pedra sobre as azeitonas, de onde era tirado o azeite, o primeiro azeite era aquele azeite chamado virgem, o azeite puríssimo. Esse azeite era sem sujeira, sem nenhuma marca de semente, nem de nenhuma sujidade que pudesse ter no azeite. Era o primeiro azeite puro destinado à unção dos profetas, à unção dos sacerdotes, à unção de cura. Era um azeite virgem extremamente usado para o sacerdócio, não podia ser vendido de forma alguma. O segundo azeite era retirado quando era colocado 2 pedras sobre a prensa. Esse segundo azeite ele era mais destinado à alimentação, para fazer alimentos para as pessoas. O terceiro azeite era colocado 3 pedras sobre ele, era um azeite mais sujo, podia conter impurezas e ele era destinado para as lamparinas, para acender os fogos, para as lamparinas. Esse era o azeite que as noivas estavam usando em suas lamparinas. Só para completar, o quarto azeite era quando se colocava 4 pedras sobre a prensa e era um azeite mais sujo, que já tinha sementes, pedaços de semente e eram destinados a fazer sabão. Então, o azeite que era usado nas lamparinas não era um azeite tão especial como o azeite da unção da primeira retirada do óleo. E esse azeite, então, não é para a gente confundir com o azeite puro da unção dos profetas. Mas mesmo assim a gente divaga sobre várias oportunidades de interpretação das parábolas, porque Jesus falava por meio de parábolas. Mas o que mais me chamou a atenção foi a primeira frase que diz assim: então o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. O reino dos céus é semelhante a... Aí ele conta a história de mulheres prudentes e de mulheres imprudentes, mulheres que tinham uma reserva de azeite para suas lamparinas e umas mulheres que não tinham o azeite de reserva. Para mim, todo esse estudo me fala sobre prudência, sobre você estar sempre preparado para algo que possa vir a acontecer, que você não imagina que pudesse acontecer. Então, o reino de Deus é comparado a mulheres prudentes. O reino de Deus é comparado a mulheres que estão sempre prontas para o imprevisto, para aquilo que pode vir a acontecer a qualquer momento. E é assim que nós, como mulheres, devemos agir, sermos sempre prudentes. E a parábola, Jesus vai falando que precisa ser prudente, que você que é prudente, você não pode dar a sua prudência para outra pessoa. Você que é prudente, você é prudente porque você tem a orientação do Espírito Santo para ser prudente. E essa prudência não pode ser dividida com os outros. As pessoas podem olhar você e ver o quanto você é prudente, quanto você é responsável, mas não dividir isso com ninguém. Então, é bem interessante, porque vai narrando também várias outras situações de comparação. E logo depois ele fala também da parábola dos talentos. E diz assim, ele continua dizendo, né, que o reino de Deus é semelhante a um homem que tinha muitos talentos e dividiu com os seus servos. Alguns servos eram prudentes e cuidavam do dinheiro, eram bons administradores, outros não eram prudentes, eram temerosos e não cuidavam dos talentos que Deus tinha lhe dado. Mas é impressionante como ele fala no verso 13: vigiai, pois, não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. E não há prudência, ela nos leva a ficar sempre vigilantes para a hora da volta de Jesus. Muito se fala sobre a volta de Jesus, que pode acontecer a qualquer tempo, e as pessoas andam até meio desacreditadas de esperar que Jesus está perto de voltar. Mas os sinais dos tempos estão aí. Os sinais das profecias se cumprindo estão aí. Então nós, além de mães,
temos que orientar os nossos filhos a respeito dessas coisas que estão se cumprindo. Isso faz parte da nossa prudência, de a gente ensinar para eles essas coisas, deles estarem atentos, deles serem cuidadosos, deles serem zelosos de todas essas coisas. Porque no verso 31, ele também fala exatamente assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E ele vai falar que vai apartar os imprudentes dos prudentes, os insensatos dos sensatos, e ele vai falar o seguinte: olha, do meu lado direito vão estar as minhas ovelhas, vão estar os prudentes, os bons, os certos, os justos. Do lado esquerdo vão estar os bodes, os nécios, os insensatos. Então, qual é a prudência que nós temos que ter no nosso dia a dia? Qual é a prudência que nós temos que ensinar para os nossos filhos? Qual é o caminho da sabedoria de administrar os talentos que Deus nos tem dado, que nós temos que passar para as pessoas ao nosso redor no nosso dia a dia? E aí Deus me levou também para o verso de Isaías 62:5, que diz: porque o jovem, como o jovem se casa com a virgem, assim teus filhos se casarão contigo. Como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. Eu tenho certeza que Deus vai se alegrar muito de nós. Nós não somos perfeitas, nós ainda não somos esse modelo de prudência, nós ainda não somos um modelo de sabedoria para Deus se alegrar perfeitamente de nós. Mas o mais importante é que Ele conhece o nosso coração. E a gente aprendendo umas com as outras no dia a dia, nós vamos ser capazes de ensinar aos nossos filhos o caminho da prudência, o caminho da boa administração dos talentos, o caminho de andar com Deus todos os dias. E quem sabe um dia alcançarmos a glória e ver o nosso Deus se alegrar de nós. Que Deus esteja com todas nós. Uma noite feliz, um dia maravilhoso. Que Deus abençoe cada uma. Beijos.